Oi, gente, tudo bem? Eu sou o professor Leonardo e hoje a gente vai começar a segunda aula da disciplina de Psicologia Médica 6 da Faculdade de Medicina da UNB. O tema de hoje são transtornos de personalidade e essa aula vai ficar dividida em quatro vídeos. O primeiro vídeo sobre transtornos de personalidade, uma introdução, e os próximos vídeos são os transtornos de personalidade do grupo A, do grupo B e do grupo C, certo? Então, iniciando a aula, vamos falar sobre o transtorno de personalidade. O que seria este grupo de transtornos? Então, os transtornos de personalidade, eles envolvem uma categoria de patologia mental onde existe um padrão persistente de experiência interna e comportamento que se desvia acentuadamente das expectativas da cultura do indivíduo. O que é isso? Então, assim, o que se espera do funcionamento de alguém, da vivência que essa pessoa tem internamente, com o meio onde ela vive, com as pessoas com quem ela convive, e o próprio comportamento, expressão, como é que ela convive, como é que ela se expressa, como é que ela age no dia a dia, este comportamento ele é alterado muito fora do esperado para a população, para a cultura onde essa pessoa vive, né? É um padrão difuso, ou seja, em todas as situações isso acaba ocorrendo, não existe uma coisa específica que ocorre só no trabalho, só no meio familiar, né? A pessoa funciona daquele jeito de forma generalizada, pervasiva nas várias áreas de atuação, assim, de vivência, e inflexível, né? Em geral, é um formato, um jeito de funcionar que é mais rígido nesse tipo patológico de funcionamento, né? Ele começa na adolescência, né? Ou ali no iniciozinho da fase adulta fica bem mais expresso, e ele é estável ao longo do tempo, né? Pode ter alguma melhora, alguma piora, dependendo do transtorno de personalidade, mas ele é em geral estável mesmo. E todo esse funcionamento muito rígido e muito distante do que é esperado, né? Ele leva a sofrimento e prejuízo do indivíduo que é portador, né? Então, como é que é esse padrão, né? Esse padrão ele vai afetar duas ou mais áreas do funcionamento, né? A gente fala de quatro áreas, né? Seria a cognição, a afetividade, o funcionamento interpessoal e o controle de impulsos, tá? Na cognição, o que a gente fala? Que o indivíduo ele tem uma forma de perceber e de interpretar a si mesmo ou as outras pessoas, ou até os eventos que estão ocorrendo, de uma forma bem distorcida do que se esperaria, né? Já na afetividade, por exemplo, os afetos, a expressão das emoções, elas costumam variar. Às vezes é a variação de intensidade, ah, da labilidade, uma instabilidade das emoções muito desproporcional, né? A questão da expressão do afeto de forma adequada, né? Para a resposta emocional esperada para uma situação, né? São pessoas às vezes que elas podem ter uma expressão muito limitada da emoção, como se fosse fria ou distante afetivamente das pessoas com que ela convive ou das coisas que ela vive, ou então às vezes muito intensa, né? Muito desproporcional do que se esperaria, né? No geral na população, né? Ou as outras duas áreas seriam o funcionamento interpessoal, que já é esperado, porque se a pessoa tem essa expressão, né, diferente na cognição, na percepção de si, da própria vida, das relações com outras pessoas, com alterações de afeto, o funcionamento interpessoal consequentemente pode ficar alterado, né? A relação com as outras pessoas fica comprometida. E também controle de impulso, né? Que muitas vezes decorrendo de um pequeno estímulo a pessoa não consegue tolerar e perde esse controle de coisas mais impulsivas. Essas questões vão variar em relação à cultura,
né? A gente tem que adequar um pouco para a realidade cultural. A gente sabe, por exemplo, não dá para pegar como padrão, né, de afetividade, variação, intensidade, na cultura, por exemplo, uma cultura latina, de uma cultura oriental, por exemplo, né? A gente tem que ver de onde essa pessoa está inserida. Então, vai ter algumas variações, mas no modo geral, as características elas vão aparecer, né? Independente do tipo de personalidade, vão aparecer em cada local. Não dá para comparar pessoas de culturas diferentes, né? Pegar uma pessoa de origem oriental e colocar no Brasil e tentar fazer uma comparação da forma de agir desta pessoa com a cultura brasileira que essa pessoa não foi formada, certo? Existe também algumas diferenças de gênero, né? Algumas prevalências de alguns transtornos que tendem a ter uma prevalência um pouco maior em homens, outras que tendem a ter uma prevalência maior em mulheres. A gente vai podendo discutir e ver cada tipo de transtorno de personalidade, a gente vai podendo ver isso individualmente, certo? Antes de entrar nos transtornos de personalidade, outra coisa que a gente também precisa ter muito cuidado com diagnósticos diferenciais, né? São diagnósticos que podem, às vezes, pela apresentação comportamental, simularem comportamentos na personalidade. Ou seja, é, por exemplo, transtornos psicóticos, transtornos de humor, transtornos de ansiedade, eles podem apresentar oscilações nessas características de cognição, afetividade, controle de impulso, que às vezes podem parecer com características que a gente encontra em alguns transtornos de personalidade. Existe o transtorno de estresse pós-traumático, transtorno por uso de substância, né? E até as mudanças de personalidade devido a uma condição médica. Tudo isso vai variar de caso a caso, certo? A gente vai poder falar um pouco quando a gente entra nos grupos e vai entendendo como são as características de cada grupo de personalidades e cada tipo específico de personalidade, né? Alguns vão tender a alterar mais a cognição, outros mais o afeto, né? Que tipo de alteração de cognição pode estar envolvido, né? Como é que essas características afetam, né? Essa personalidade afeta no funcionamento com as outras pessoas, vai variar de pessoa para pessoa, certo? Então, dos tipos de personalidade, dos grupos de personalidade, a gente tem três grupos, tá? Grupo A, grupo B, grupo C. O grupo A, ele classicamente, né, é descrito como o grupo dos esquisitos ou excêntricos, de características esquisitas ou excêntricas. O grupo B seriam aqueles mais dramáticos, emotivos ou erráticos. Grupo C, os ansiosos ou medrosos. Eu, particularmente, ainda que essa descrição esteja presente, inclusive, no Manual Diagnóstico Estatístico, DSM-5, trouxe ainda essas características, eu, particularmente, prefiro não usá-las, por levarem uma carga menos técnica da própria expressão da palavra, que podem levar a um certo preconceito e um entendimento, às vezes, errado do que aquele grupo expressa. Se você for falar esquisito, excêntrico, qualquer pessoa pode ser um pouco esquisito, excêntrico e não necessariamente ter um transtorno de personalidade. Ou pode ser esquisito para mim e não ser esquisito para você. Ou uma pessoa ser mais dramática, emotiva, errática e não ser para outras pessoas. Ou pessoas que são mais ansiosas ou medrosas e outras são mais impulsivas. Isso é meio relativo. Eu prefiro comparar estes grupos, né, essas características desses grupos, com sintomas que a gente encontra em outras patologias. Então, do grupo A, nós encontramos características que vão para a linha dos quadros psicóticos, né, do pensamento, de alteração do pensamento, de um distanciamento afetivo, um distanciamento social, está mais presente nesses transtornos deste grupo A, que são os transtornos paranoide, transtorno esquizoide e o transtorno esquizotípico. Do grupo B, nós encontramos o transtorno histriônico, o transtorno borderline, o transtorno narcisista e o transtorno antissocial de personalidade. Eles que são
caracterizados por serem dramáticos, emotivos ou erráticos, eu particularmente prefiro relacionar este grupo com a expressão de sintomas mais da linha do humor e da alteração dos impulsos. E já do grupo C, nós temos o transtorno de personalidade evitativa, o transtorno de personalidade dependente e o transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva. Que daquela característica de ansiosos ou medrosos, eu prefiro relacionar o grupo com os sintomas da ansiedade, né? Com suas devidas características, né? Entre cada tipo de personalidade. Mas, a priori, né, se seguindo o DSM, não está errado dizer que essas características de esquisito, excêntrico, dramático, emotivo, errático, ansiosos, medrosos, fariam parte de cada um desses grupos, porque inclusive está no material didático. Tá? Eu só queria trazer esta compreensão e essa interpretação que eu faço do material que encontramos. Certo? Eu termino aqui essa introdução para a transtorno de personalidade. Acompanhe nos próximos vídeos as características de cada um desses grupos e a descrição de cada um desses tipos em relação aos grupos. E se você gostou do vídeo, curte, compartilha, deixa aí o que você achou, se você gostou, se você não gostou do vídeo e acompanhe o canal. Ajuda a gente a crescer, ajuda a preparar melhor essas aulas para ajudar você nesse conhecimento tão gostoso que é da psiquiatria. Até logo.